Olá, bem-vindo, obrigado aí por sua participação e estar acompanhando este tutorial sobre o Anime Studio Pro aqui na minha página do YouTube. Vamos abordar aqui nesta videoaula o tema de animação básica com uma camada denominada Switch. Vamos ver como é que a gente faz aqui uma animação bem simplificada utilizando-se da Switch para criar esses efeitos. Vamos lá. Vamos utilizar primeiro a camada Layer, que é a camada vetorial, e a gente pode ver pelo ícone que aqui aparece. E com essa camada eu posso traçar desenhos aqui na minha área principal. Vou então utilizar a ferramenta Draw Shape, que pode ser acionada com a tecla de atalho E. E aqui na forma de círculo, vou clicar sobre a mesma, segurar com o botão esquerdo e vou traçar desenho aqui, oval. E vocês podem perceber que essa circunferência veio preenchida na cor preta e no traçado preto, porque aqui na minha caixa Style, na lateral direita, existem as opções de preenchimento preto e traçado preto. Para eu alterar isso, eu tenho que vir aqui na lateral esquerda, na barra de ferramentas Fill, na opção Paint Bucket, que é esse baldinho que aqui se encontra, que pode ser acionado com a tecla P, clicar com o botão esquerdo, clicar aqui na parte interna da minha forma oval, e aqui na minha caixa de cores eu vou escolher a cor branca para dar um preenchimento interno branco à minha forma. Vou aproveitar ainda dessa camada vetorial e clicar aqui fora. Vou desenhar uma nova forma oval, clicando novamente na ferramenta Draw Shape, na opção de desenhos ovais. Vou segurar com o botão esquerdo e vou fazer o desenho aqui de uma circunferência. Repare que ela manteve o meu preenchimento e o meu traçado idêntico à forma que eu tinha feito anteriormente, e dessa vez eu vou clicar no baldinho de tinta, aqui na opção Fill, clicar dentro desse pequeno círculo e vou escolher a cor preta e clicar aqui fora. Eu vou perceber que aqui eu dei mais ou menos uma aparência oval, né, com uma circunferência preta dentro, e vamos imaginar que isso aqui seja um olho e aqui seja a pupila desse olho. E vamos entender agora como é que a gente faz essa animação bem prática e básica utilizando a camada vetorial denominada Switch. Já com a camada Layer feita, nós vamos clicar duas vezes sobre a mesma. Eu abro uma caixinha que me permite renomeá-la. Vou aqui nessa parte Name, digitar aqui olho aberto e vou dar um OK para renomear o nome da minha camada e ela passa a ser chamada olho aberto. E agora vamos criar, clicando nessa caixinha aqui denominada New Layer, a opção Switch, que me permite eu adicionar uma camada Switch na minha área de trabalho. A camada Switch ela vem com o nome Layer 2, porque pelo padrão, na medida que eu vou adicionando camadas na minha área de trabalho, o próprio programa vai dando a nomenclatura como Layer 1, Layer 2, Layer 3 e assim sucessivamente. Para alterar o nome dessa camada, eu clico duas vezes e vou dar o nome à minha camada Switch de piscar de olho. Vou dar um OK. E aqui eu já tenho uma camada vetorial, onde eu fiz os desenhos. E aqui em cima eu tenho a minha camada, que é a camada Switch. Repare que o ícone dela é diferente do ícone da camada vetorial. O que eu vou fazer agora é jogar a minha camada vetorial, onde eu fiz os meus desenhos iniciais, dentro da camada denominada piscar de olho. Isso aqui eu posso fazer segurando com o botão esquerdo a camada vetorial, empurrando na direção da camada piscar de olho. Nós vamos perceber que ela fica com a cor na tonalidade rosa, largar o botão esquerdo, e agora a minha camada vetorial passa a fazer parte da camada piscar de olho. Se eu clicar aqui nessa setinha do piscar de olho, eu posso ocultar. Se eu clicar novamente, eu posso torná-la visível na minha área da caixa de camadas. Ok? Vamos agora então, já que eu tenho essa primeira camada vetorial com o desenho de um olho, vamos clicar nessa opção de duplicar essa camada olho aberto. Então nós vamos chegar aqui, ó, nesse segundo ícone, que é o Duplicate Layer, clicar sobre o mesmo, e nós vamos duplicar essa camada. Repare que quando eu clico olho aberto, eu tenho a camada olho aberto, e o programa pegou esse nome olho aberto. Quando eu criei a duplicação, ele fez a segunda camada
duplicata como olho aberto número 2. Só que aqui eu vou clicar duas vezes e vou alterar o nome. Em vez de olho aberto 2, eu vou botar olho fechando e vou dar um OK. Vou clicar na camada vetorial 1, posso reparar meu desenho. Vou clicar na camada vetorial 2 para perceber que o meu desenho continua o mesmo. Aqui na olho fechando, eu vou fazer algumas alterações. Clicando aqui na ferramenta Translate Point, pode ser acionado com a tecla T. Clicando sobre os pontos âncoras desse círculo maior, clicar com o mesmo, eu seleciono somente esse ponto âncora. E com a ferramenta ainda acionada, mover, que é o Translate, vou segurar com o botão esquerdo, vou arrastar esse de cima. Vou clicar agora com o botão esquerdo do mouse no segundo, que é o de baixo. Segurar com o botão esquerdo, pressionado, vou arrastá-lo e vou dando mais ou menos a forma como se ele estivesse fechando o meu globo. Cliquei aqui, então, a camada olho fechando, que foi a duplicata da olho aberto, e fiz essa movimentação para criar o efeito desejado. Já com essa camada ainda acionada, olho fechando, eu vou duplicá-la, clicando novamente na ferramenta Duplicate Layer, clicando com o botão esquerdo, criei uma terceira camada. E por padrão, o programa vai colocar o nome da terceira camada, olho fechando 2, porque ele repetiu a camada olho fechando. Vou dar 2 cliques sobre ela para mudar o nome e vou botar olho fechado. Vou dar um OK aqui embaixo. E agora aqui com a terceira camada duplicada, cujo nome eu alterei para olho fechado. Novamente eu vou aqui nos desenhos feitos nessa camada. Dessa vez eu vou me utilizar da ferramenta denominada Select Points, que pode ser acionado com a tecla G. Segurar com o botão esquerdo, selecionar todas as formas que eu tinha desenhado. Vou clicar na ferramenta Scale Points, que pode ser acionada com a tecla S. Clicar, repare que eu tenho aqui a ferramenta acionada. Segurar nessa parte aqui em cima, clicando com o botão esquerdo do mouse, com ele pressionado, vou empurrá-lo, como se eu estivesse achatando o meu olho. Feito esse processo, eu vou me utilizar agora da ferramenta, que é a ferramenta denominada curvatura, que pode ser acionada com a tecla C. Clico nela e vou aqui pegar esses pontinhos de âncoras que ficam nas laterais do meu olho, segurar com o botão esquerdo e esticar para fazer como se ele estivesse criando uma condição plana e dando a aparência do olho totalmente fechado. Então o que eu criei aqui na verdade foram 3 camadas dentro da minha camada switch, usando as camadas vetoriais, olho aberto, olho fechando e olho fechado. Vamos ver agora como é que a gente utiliza dessa camada switch para fazer a animação bem fácil aqui, bem prática na nossa área de recursos que permite animação aqui na nossa janela de trabalho, que é a timeline que fica nessa parte inferior. O padrão, o programa me põe de 0 a 240 frames para iniciar uma animação. Eu não quero esse total de animação. Eu vou diminuir isso aqui de 240 para 60, clicando nessa caixinha, dando no valor 60, vou dar o Enter. E eu altero minha animação para apenas 60 frames, ou seja, 60 quadros de animação aqui na minha timeline. Com essa alteração feita, o que eu vou fazer agora é fechar essa setinha aqui. Repare que eu não estou vendo mais as minhas camadas vetoriais, mas elas estão aqui dentro. Ó. Quando eu clico a setinha eu vejo. E vou me utilizar apenas da camada switch para fazer os efeitos de animação aqui na minha área timeline. Vou escolher qualquer ponto aqui entre 0 até 60. Vou botar aqui na opção 12, clicar com o botão esquerdo. Repare que a minha barra de animação ela sai e desloca do ponto 0 e vem para o ponto 12, onde eu cliquei com o botão esquerdo do mouse. Aqui eu vou gravar um quadro de animação, encostando o cursor aqui ó, na caixa, que é a camada Switch, clicar com o botão direito. Repare que eu tenho 3 opções, que são aquelas camadas vetoriais onde eu fiz os efeitos, e vou mantê-la aqui, clicando nessa opção olho aberto. Criei um primeiro quadro de gravação, fazendo com que meu olho aqui na área ficasse
na posição de aberto. Vou escolher uma outra frame aqui, clicar na posição 24, clicar com o botão esquerdo do mouse, repare que a minha barra de animação veio para o ponto 24, que é o frame. Ficou um pontinho de gravação referente à última gravação que eu fiz. E aqui eu vou encostar o cursor novamente na minha Layer Switch e vou escolher essa opção, olho fechando. E criei nesse quadro a minha opção fechando. E aqui vou clicar na posição 35, novamente encostar o meu cursor aqui na camada Switch, clicar com o botão direito e escolher a opção olho fechado. Se encostar o cursor agora na minha barra de animação aqui na parte inferior e arrastá-lo para trás, ou para o ponto zero aqui em cima, clicar na ferramenta Player, eu vou reparar o meu olho sendo fechado. Mas ele fez de forma bem rápida. O que eu vou fazer agora é segurar o botão esquerdo aqui na minha linha de animação, arrastá-lo e selecionar os 3 pontos que eu criei com aqueles quadros de animações que eu fiz aqui clicando com o botão direito. E com essas 3 seleções feitas, eu vou em Edit ou na opção Copy, que pode ser acionado com a tecla de atalho Ctrl mais C, clico. E aqui onde está a minha barra, eu vou clicar Ctrl V, que me permite fazer a cópia daquela seleção que eu fiz anteriormente. E agora quando eu der a animação do meu player aqui, eu vou ver o meu olho piscando com uma animação básica. Então, vocês podem se utilizar justamente dessa camada Switch para criar algumas animações interessantes. Aproveite aí a ferramenta e use a criatividade para criar novas animações se for necessário. Espero que tenha sido claro aí na orientação. Aproveitem e boa sorte no processo. Até a próxima.